Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Terminologia de Filme nós vamos falar um pouquinho sobre edição e editor. Isso mesmo, se você não viu o vídeo que eu fiz a semana passada falando sobre claquete ou clipboard, eu vou deixar o link abaixo. Por que eu tô falando isso? Porque eu cometi um erro proposital para poder explicar para você por que alguns erros não podem ser cometidos quando estão em set de filmagem, porque tem coisa que não consegue ser corrigida na pós-produção. Isso mesmo. Então eu vou mostrar um pedacinho do erro que eu cometi e daí eu já falo e explico para vocês o porquê que tem que ter muita atenção quando está fazendo todo o setup ou montagem da câmera, luz, colocar o microfone numa posição correta e tudo mais para vocês. Olha aí. Esse meu aqui é de madeira, né? Onde tem três parafusos atrás, que é conectado, onde eu consigo fazer a abertura e fechamento para mostrar que a cena vai começar. Existem os digitais e outras formas, mas por que ele é tão utilizado e é tão importante num set de filmagem? Porque, gente, é aqui onde a gente mostra que a cena começou, quando a gente faz o... E também aqui, ó, gente, essas informações. Então, você percebeu que quando eu estava mexendo a claquete ou o clipboard, conseguiu ver a luz? Então, esse erro eu cometi propositalmente porque eu queria mostrar para você que muitas vezes parar 5 minutos e ver como está a imagem na câmera entre o movimento que os atores estão fazendo, para ver se não vai aparecer luz, se não vai aparecer o boom do microfone, que se não está aparecendo a luz, se não está dando reflexo algum. Porque o que acontece? Não tem como eu falar para vocês se eu não mostrar o erro antes e daí você conseguir ver e entender o porquê eu estou falando. Gente, muitas vezes a gente quer tanto gravar e a gente está tão ansioso para aquela famosa cena que a gente lutou tanto tempo para montar, a gente fez todo o desenho da cena, onde vai ficar a câmera, onde vai ficar a luz, onde vai ficar os personagens, aonde vai ficar cada prop, e a gente esquece de ver se vai dar certo. E daí muitas vezes vai para pós-produção e não tem como resolver. Isso, gente, eu tô falando que acontecem muitos erros desses em filmes grandes, em filmes de super produção. Aconteceu com o Titanic. Aconteceu com outros filmes, aonde o Titanic é um exemplo que eu vou pegar aqui para vocês. Tu consegue ver assim as luzes da cidade atrás quando o navio tá afundando. Consegue ver o relógio digital de um dos figurantes, e naquela época não tinha relógio digital. Consegue se ver a imagem, ou melhor, o reflexo do cameraman quando vai abrir e a porta é de vidro. Então também não tem como cortar aquilo em pós-produção. Então, por isso que é sempre importante cuidar muito o que está fazendo durante a produção, durante as filmagens, para depois ir para o pós-produção e ter um número pequeno de erros, porque quanto menor o número de erros que tem que ser corrigido na pós-produção, melhor fica o corte e melhor fica o produto quando se vai entregar. Então, o editor ele tem esse papel muito importante no filme, porque quando ele pega o material bruto que é enviado para ele, normalmente ele tem que sentar como diretor e ele tem que começar a analisar o que vai ser usado e o que não vai ser usado. E daí se faz o primeiro corte, que a gente chama que é o first draft. E quando você pega esse primeiro corte, ele ainda vai ter muita coisa para tirar. Mas vamos dar um exemplo assim, um filme hoje em dia de 90 minutos, ele já no cinema, provavelmente ele vai ter mais de 50, 60 horas de filmagem. Isso faz com que o diretor e o editor tenham que cortar muito ainda. Então esse primeiro corte é só para ter uma noção do produto final. Porque como eu falei para vocês, existem 3 tipos de narrativa. A primeira é o roteiro, que é a base de tudo, que o editor também vai ler o roteiro e vai fazer as anotações dele para saber como o roteirista trouxe essa história. Daí tem a segunda parte da narrativa, que é a visão do diretor
para com o filme, aonde ele vai adaptar tudo que ele leu para a imagem. E daí vem a terceira parte da narrativa, que é onde o editor vai pegar todo aquele material e vai fazer o storytelling, que é contar a história juntando as imagens. É um quebra-cabeça, é um labirinto, dá um trabalho muito grande, é realmente um trabalho de meses, muitas vezes, anos, dependendo do tamanho do filme, dependendo da quantidade de cenas, tomadas e planos que tem. Então, assim, para consolidar e organizar tudo. Mas uma coisa bem interessante, gente, é que o trabalho do editor vai além de só cortar e juntar cenas. O editor, ele tem que entender como se conta uma história. Então, ele também é um contador de história. Ele é o terceiro contador de história de um produto. E isso faz dele também um artista. Só que, como eu falei para vocês, ele é muito além de cortar e juntar cenas, imagens. Porque ali, gente, quando o editor pega o material bruto, ele, além de separar todas as cenas, ele vai ter que mexer com mixagem de som, aonde ele vai ter que muitas vezes ver se o diálogo está correto, se está numa altura correta, se não está tendo nenhum tipo de delay. Outra coisa, ele vai ter que ver muitas vezes efeitos especiais, efeitos sonoros. Então, assim, toda a parte de cor, aonde vai ter que ver a saturação, a exposição, a temperatura, o brilho. Então, tudo isso também fica a cargo do editor. Aonde muitas vezes a gente pega um vídeo, que nem esse meu aqui agora, aonde eu gravo com o fundo verde, tem a cor natural do meu rosto, cabelo, roupa, e daí quando eu vou para o software, eu mudo de um para o outro, aonde a gente consegue muitas vezes ver como fica a diferença, que é essa aqui para vocês, ó. É desse jeito que eu gravo e é desse jeito que fica. Deu para entender? Existe a diferença onde a gente começa a trabalhar com tonalização de cor, começa a mexer muito também com a cor da luz, também dá para mexer. Então, gente, é um trabalho muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes ele tá mexendo com vários tracks, onde um é o filme, depois vem o som, depois vem a música, depois vem os efeitos e outras coisas vão ser adicionadas. Então, normalmente numa produção grande, existe um editor que supervisiona tudo, que ele é o editor geral, onde ele vai conseguir organizar toda a equipe e daí coloca cada uma das pessoas que trabalham na equipe dele responsável por cada coisa. Vamos dizer, um vai ficar responsável pelo som, o outro vai ficar responsável pela música, o outro fica responsável pela cor. O problema, gente, é que muitas vezes pode dar erro de gravação e o som não fica bom. E daí tem que chamar o ator ou atriz e ir para gravar o áudio de novo. Daí volta para o estúdio e consegue se fazer a gravação. Daí depois tem que mixar o som com a cena. Então, dá muito trabalho mesmo. Por isso que eu cometi aquele erro a semana passada para mostrar para vocês que muitas vezes o cuidado na cena, o cuidado com o som para não ter barulho, cuidar com a organização onde coloca as coisas, os props, os personagens, pode melhorar muito a pós-produção, pode dar menos trabalho e pode salvar muito tempo também, porque cada erro corrigido é tempo gasto, é dinheiro gasto. E o papel do editor é isso, é tentar consertar o maior número de erros para ter um bom resultado no final. Lembrando que é o nome dele que está assinando a edição. Outra coisa bem interessante também, gente, é que muitas vezes quando é produção independente ou filmes pequenos, o editor faz tudo sozinho. Então, assim, é um ou dois editores no máximo para cuidar de toda essa parte. Então, o editor vai ter que fazer tudo, desde o primeiro corte até o final. Então, outras coisas que é interessante saber também, gente, como tem filmes de faroeste, ou dá tiro, ou barulho de passos, tudo isso também é feito em pós-produção, onde tem um profissional que trabalha nessa área, que ele vai
ir para o estúdio, que vai fazer o barulho do cavalo correndo, o caminhar ou também a porta batendo, tudo isso vai ser feito a gravação e vai ser entregue ao editor, aonde ele vai ter que colocar no momento específico. Então, por isso que é bom ter bastante cuidado, porque tem que ser no segundo correto para adicionar esse footage. Então, tudo isso, gente, tem que ser muito organizado e detalhado. Por isso que o editor é muito respeitado em Hollywood pelo trabalho que exerce, pela função que exerce e pela forma que conta a história. Eu vou falar muito ainda sobre edição, eu ainda vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona a parte de colocar elementos no software de edição, como normalmente se edita, como tira o fundo verde e muito mais. Mas aqui é só para vocês entenderem a importância que tem um editor. Normalmente ele trabalha muito com o diretor, os dois trabalham lado a lado, porque a opinião do diretor é muito valiosa para eles. Normalmente o editor ele já começa a trabalhar também quando as filmagens começam, então muitas vezes ele pode visitar o set de filmagem, ele está sempre em contato também com o diretor de fotografia, porque muitas vezes pode ter alguma dúvida na cor ou alguma coisa que tem que ser ajustada. E o diretor de fotografia tem que ir até a sala de edição para ajudar também, para clarear muitas coisas que não estão bem claras. Outra coisa que é bem interessante, que eu falei sobre o continuista, que é o Script Supervisor, que ele faz aqueles relatórios enormes. Então, esse relatório vai exatamente para a mesa do editor, onde o editor vai ter que analisar cada um desses relatórios de cada cena para conseguir fazer a montagem corretamente do filme. Então, gente, muitas vezes a gente pensa, mas é só um corte. Não, gente, dá muito trabalho. Dá um trabalho muito grande. E olha que eu edito o básico, né? Eu estou aprendendo ainda a edição. Não é muito a minha área. A minha área é mais de criação e direção, né? Na parte de produção também. Agora, trabalhar com edição, eles são realmente artistas, porque eles contam uma história que muitas vezes fica bem difícil de organizar. Muitas vezes é um material que não tem muitas tomadas e eles têm que ficar ajustando. Então isso também é uma coisa que o diretor e o diretor de fotografia tem que prestar bastante atenção. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fiz um filme onde o diretor de fotografia chegou na locação e 3 horas depois ele queria ir embora, porque ele disse que não estava cansado. Gente, eu já falei aqui, muitas vezes filmagem é de 12 a 14 horas por dia. Então assim, tem que repetir várias vezes. E esse diretor de fotografia não queria repetir cenas, não queria fazer mais que 2 tomadas. Isso fez com que complicasse muito a pós-produção. Então, se você quer trabalhar em cinema, tenha consciência que você vai ficar muitas horas num set de filmagem, você vai ficar muitas horas em sala de edição, você vai trabalhar muito até conseguir um resultado que você tanto espera para o tão sonhado sucesso. Nada vem da noite pro dia. Então, é isso, gente. Isso é um pouquinho do que um editor faz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que eu vou fazer mais vídeos sobre edição, mostrando mais como funciona todo o processo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que eu vou trazer mais vídeos sobre edição, mostrando mais sobre todo o processo, como é a pós-produção, porque tem muito mais ainda. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. E lembrando que a Anne e o Grupo Hoffman Litera têm 2 concursos em aberto. Se você tem interesse de participar de um concurso de suspense ou a publicação de um livro e-book, eu vou deixar todas as informações na descrição. Eu te vejo a semana que vem. Tchau, tchau!